Fala, Torocasters! Tudo bem com vocês? Hoje minha voz está mais ou menos, mas estamos na série de vídeos, de áudios, de podcast aqui do projeto de extensão com a UEA. Em nome do magnífico reitor, Dr. Zogaíbe, coordenação supervisão da professora Ellen. É sempre relembrar, agradecer por todo o apoio, por ter escolhido o Torocast para ser um projeto de extensão na Universidade do Estado do Amazonas. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Antônio. Sou um dos cofundadores que começou essa ideia do Torocast, estamos aqui. E tem o nosso querido xará, o Antônio, também Antônio, né? Também Antônio. Eu queria que ele se apresentasse rapidamente para a gente falar com o nosso ilustríssimo convidado, Yuri. Para quem assistiu o último episódio, eu sou o Antônio, eu sou aluno de Engenharia Química do 5º período, na Universidade do Estado do Amazonas, e membro bolsista do projeto de extensão Torocast, e também atual tesoureiro do CAEC. E é isso. Acho que... Maravilha. Para quem acompanhou o último episódio, né, a gente fez um primeiro de abertura falando sobre pesquisa científica e tal. Foi uma conversa eu, o Guilherme e o Antônio. E um anterior a gente trouxe o Vinícius, que falou um pouco da sua experiência profissional na Motorhonda da Amazônia, que foi muito interessante para entender a dinâmica do mercado de trabalho profissional. A gente sabe que no Torocast a gente tem diversos públicos, né? Mas a engenharia química, ela tá bem próxima da gente. Então, para os colegas aí que estão acompanhando engenharia química, sempre dê um feedback, algum comentário. A gente tá bem próximo de vocês. A gente tem muitos colegas do Torocast que fazem engenharia química na UEA. Mas a gente também tem que lembrar que a gente fala para todos os públicos também. Então, a gente está trazendo uma outra perspectiva. A gente vai falar de programa de iniciação científica. Isso serve para todas as universidades, com enfoque na UEA, que a gente vai ter experiência aqui do Vinícius. E eu queria convidar ele... Do Yuri, perdão, foi mal. A gente faz a correção aí, tá, Renan? Mas, Yuri, por favor, eu queria que você se apresentasse e aí a gente vai seguir para essa conversa que eu acho que vai ser bem bacana. Então, meu nome é Yuri, eu sou discente de Engenharia Química, atualmente no 3º período. Eu sou vice-presidente do Centro Acadêmico de Engenharia Química, do CAEC, e faço parte de um projeto de iniciação científica no Laboratório Crown Food de Pesquisa. Legal. Eu achei interessante que o episódio anterior foi com o presidente, agora a gente está com o vice. Sim. Então a gente está seguindo ali a hierarquia certinho, próximo, né? Bem, secretário. O próximo vai ser o secretário, a galera, os membros. Bom, Yuri, bacana. Eu acho que, assim, para todo mundo que vivencia o ambiente universitário, a academia, uma coisa que eu acho que a gente sempre fala no Torocast e ouve outros profissionais falando é viver a universidade. Eu acho que justamente para quem não tem uma experiência profissional, para quem está iniciando, a universidade ela abre vários caminhos para a gente compreender o nosso curso, nossa área e poder estar trazendo indagações, respostas. E acho que a iniciação científica ela é um caminho muito ilustre assim, para a gente entender, compreender desafios, trazer dinâmicas. Visando trazer esse assunto de uma maneira muito ampla e democratizada, eu queria que tu explicasse sobre a iniciação científica, né, em poucas palavras, de linhas gerais, e falasse sobre o teu projeto. Mas assim, só dando um adendo, fala do teu projeto para quem não é de engenharia química. Tá. Então tenta traduzir assim para qualquer um assim de, sei lá, de pedagogia, odonto, entender bem o que tu tá fazendo. Tranquilo, perfeito. Bom, como você disse, Antônio, quando a gente entra na universidade, a gente tem um leque enorme de coisas que a gente pode fazer. E eu acho que a grande maioria do problema que as pessoas têm atualmente quando entram na universidade é a identificação. É saber onde elas se encaixam, é saber o que elas querem fazer. E o programa de iniciação científica, para mim, foi um grande direcionamento. Porque calouros normalmente não sabem muito o que eles querem, não sabem fazer muita coisa. E a professora Cláudia, que é minha orientadora atualmente... Salve pra Cláudia. Salve né? pra professora Cláudia. Ela me acolheu com braços abertos e me conduziu todo o caminho. No começo, eu comecei fazendo uma pesquisa sobre peixes-boi. O nosso laboratório atualmente ele coleta diversas informações e usa elas para um propósito X. Por exemplo, tem diversos trabalhos. Tem trabalho de água de salão, que a gente quer analisar uma coisa. Projeto do peixe-boi, a gente queria separar as manadas em diferentes coisas para ver se tem características específicas que podem separar os animais. E o projeto atualmente que eu faço tentar formular um medicamento para impedir a metástase, ou seja, a disseminação de câncer, né? A evolução do processo cancerígeno, com o uso de um medicamento atualmente já utilizado na indústria farmacêutica, que é a colchicina, que é utilizado para problema de gota. Então, na iniciação científica, como é que acontece? Pelo menos é assim que aconteceu comigo. Só fala, sim, eu sei que tá legal, tá interessante, mas fala um pouco devagar. Ah, tá, perdão, desculpa. Que eu não sei como é que tá indo na hora da geração do áudio, mas pra gente ver todas essas etapas certinho. Sim, claro. Pra mim aconteceu, eu basicamente cheguei com a professora, depois da aula, professora, queria participar do seu laboratório. Ela falou, ok, tudo bem, vamos fazer um processo seletivo. Escreve um artigo pra mim. Eu não sabia como escrever um artigo, porque eu era um calouro. Foi basicamente isso que a iniciação científica serviu pra mim. Eu me iniciei
no ramo científico, no mundo da universidade. Eu aprendi a mandar e-mail, eu aprendi a escrever artigo, eu aprendi a pesquisar, a ir atrás de fonte, de relação, enfim. Fiz meu artigo, o professor aprovou, entrei como voluntário. Depois de alguns meses trabalhando como voluntário, Yuri, você quer bolsa? Eu quero, professora. Ok, vamos lá, a gente vai começar a escrever. Foi nesse momento que eu cheguei com ela e falei, professora, eu queria fazer um projeto só meu. Queria dar a ideia de um novo projeto. Ela ficou me olhando assim meio, meu Deus, o que um calouro vai me apresentar um projeto assim? O calouro não sabe de nada. Aí eu comecei a apresentar para ela, na escola eu aprendi sobre esse remédio, que ele pode impedir a divisão celular no meio da metáfase, e ele pode fazer com que células não se proliferem, ou seja, não aumentem. Isso pode ser efetivo no tratamento de câncer. Ela falou, caramba, que interessante, tal, vamos estudar. Então a gente começou a estudar, a gente pegou as análises. E como a gente não podia ficar fazendo remédio para testar, a gente foi usar as ferramentas que a gente tem atualmente no mercado. Tem um aplicativo, é muito interessante para engenharia química, o nome dele é HyperChem. Você consegue simular e sintetizar moléculas virtualmente. Então você consegue desenhar uma molécula e ela vai te dar todas as características daquela molécula sem você precisar fazer o remédio. Então basicamente a gente começou a fazer isso, ver quais as variáveis que seriam melhores para a formulação do nosso objetivo e com base nisso ir desenvolvendo a pesquisa. Legal. Eu queria aproveitar que a gente tem o Antônio aqui, que ele que também está no 5º período de Engenharia Química da UEA. Tu já fez PAIC, Antônio, e tal? Eu vou começar também. Vai começar? Em agosto eu vou começar um projeto. Bora aproveitar que o tema é esse, compartilha um pouco do teu tema também, explica assim em linhas gerais. O meu projeto, eu vou fazer o preparo e a caracterização de um filme biopolimérico, que ele vai ser incorporado de nanotubo de carbono e nanocelulose, que eu vou extrair, eu deixei em aberto no projeto, se eu vou extrair do ingá ou do jucá. Mas a ideia seria analisar o quê? Que resposta você está procurando? A ideia é justamente pegar a produção, o que é um filme biopolimérico, filme biodegradável. Ia ser é basicamente fazer um plástico incorporado com nanotube de carbono para ele ficar resistente. Ia tentar fazer esse plástico com base em polímeros naturais. Eu usei a pectina cítrica e a goma arábica. Então, o que eu vou basicamente fazer é testar diferentes filmes. Eu vou tentar fazer essa extração da nanocelulose e deixar esse filme mais resistente. Fazer teste mecânico, teste químico, para ver como ele reage nessas situações. Interessante. Olha... Trazendo toda aquela abordagem ambiental assim... Não, cada vez a questão ambiental, mudanças climáticas se torna pertinente no dia a dia universitário, profissional e principalmente nas grandes manchetes, notícias, né? Eu confesso que, eu sou de economia, né? Agora posso falar que eu sou egresso da UEA, tô formado e tô aqui contribuindo como voluntário no projeto, né? Eu acho interessante, de uma perspectiva de fora do curso de vocês, que a engenharia química, assim como a economia, a gente olha assim e pensa, economia é economista. Engenheiro químico vai trabalhar com química, assim. Quando, na verdade, não. A gente está falando de uma área multidisciplinar que cada vez mais está ganhando forma. O que eu quero dizer com isso? O projeto do Yuri, ele dá um diálogo com a saúde, com a área da saúde. A gente está falando de um medicamento, está falando de possibilidades e para uma doença que hoje alastra inúmeras pessoas no mundo afora. O seu, a gente está falando sobre resistência, sobre algo derivado do plástico, por exemplo, e ter essa questão de fazer os testes, né? Que pode amanhã gerar um produto, um substituto e assim por diante, que até possa ser ambientalmente melhor, né, para um ambiente. Então, assim, é interessante a gente ver isso, porque isso é ciência, é um projeto científico, isso é construir ciência. E eu acho que na minha perspectiva como discente, ex-discente da UEA, é muito legal a gente discutir. Eu acho que a graça do projeto científico é a gente ver onde erra, tentar resolver e entender esse caminho. Porque não importa a gente estar fazendo tudo certinho para no final, poxa, fiz tudo certo, o que aconteceu? O que eu fiz? Né? Então eu acho que é legal a discussão, eu acho que é legal assim, alguém te confrontar. Eu lembro que quando eu defendi meu TCC, eu pensei assim, poxa, ninguém vai falar nada? E aí tem um momento de reunião entre a banca, né? E aí depois volto com os comentários. E meus professores trouxeram cada comentário que eu fiquei assim,
putz, eu não tinha pensado nisso, isso é fantástico. Se eu tivesse tido esse olhar no início, eu acho que eu poderia ter feito um projeto totalmente novo. Então, eu acho isso muito interessante, eu acho que isso dá um brilho nos olhos, né? Sim. Porque quando você for para uma entrevista de emprego, já falando do momento que tivemos com o Vinícius, pro recrutador é muito interessante ver esse olhar científico, né? Se o cara, aquela pessoa, aquele estudante conseguiu desvendar isso, conseguiu ter toda uma dedicação, todo um processo, o mercado de trabalho ele pode ser um excelente profissional. Ainda mais utilizando aquelas ferramentas como a Asana, Trello, Kanban e tudo que foi citado no episódio anterior. Então, assim, trazendo a bola da vez de volta pro Yuri, eu queria entender, assim, se tu pudesse dizer que bom, que pena, que tal. Então, assim, o que tá sendo muito bom do teu projeto hoje? O que tu acha que é dificultoso, é ruim, não sei, um feedback para si mesmo, ou até quem sabe a professora ouve a gente aqui, a Cláudia, né? Mas com certeza deve estar sendo um trabalho legal. E o que tu acha que poderia melhorar? O que tu acha que poderia ter interação, né? Porque quando eu penso em projeto científico, eu acho que muita coisa que está sendo desenvolvida na área de vocês podia ter um diálogo maior com o mercado de trabalho. Por exemplo, o Guilherme, o Brasil, que é o meu querido host aqui, eu me lembro que a gente falou uma vez sobre como tirar um extrato de abacaxi e fazer um creme para varizes, que o Matheus, eu acho que desenvolvia muito isso no laboratório lá na UEA. Putz, como é que uma empresa, algo assim que voltado de cosmético, não dialoga com isso pra gente produzir em larga escala, industrializar, sabe? Que aí já poderia ser um produto, um negócio e todo mundo ganha dinheiro, sabe? Então, eu queria ouvir isso de ti, Yuri. E depois, Antônio já fica pensando numa próxima pergunta aí e a gente vai fazer esse bate-volta. Tranquilo. Eu acho que o que bom mesmo é dar aquela experiência, sabe? A minha avó, todo mundo da minha família sempre fala que o que a gente leva da vida são as experiências e os aprendizados. Então, aquilo que a gente vive num projeto de iniciação científica é uma coisa magnífica e adiciona muito para a pessoa que você é, sabe? Tem dias que eu chego no laboratório, no escritório, e eu preciso, sei lá, colocar máquinas em uma ferramenta. Preciso analisar uma molécula que eu nem sabia que existia. Então, aquelas reviravoltas que a gente tem no meio do nosso processo transformam a gente em um profissional mais qualificado. Porque na engenharia química a gente não é só um químico, a gente é um engenheiro. Então, a gente tem que lembrar que o engenheiro ele tem que dar o jeito, ele tem que resolver o problema, sabe? Isso é uma coisa que a iniciação científica coloca em prática. O que pena é que eu acho que, como parte do Amazonas, a gente tem pouca visibilidade. Então, no laboratório, a gente tem várias máquinas que estão sem funcionar por causa de falta de incentivo. Tipo, máquinas que estão há muito tempo obsoletas por não ter fiscalização, não ter incentivo para ajeitar a máquina. Então, várias coisas são impossibilitadas de dar continuidade por conta disso, dessa falta de visibilidade. E o que tal é que eu acho que realmente podia ter mais essa introdução, essa conversa com o mercado, sabe? Porque diversas são as pesquisas. A professora Cláudia, ela é da UFSCar. E diversos professores lá também já estudaram um pouco sobre essa molécula. E lá eles têm um laboratório específico só para conseguir ver essa molécula lá dentro. A gente não tem isso, então a gente tem que recorrer às ferramentas. A projeção virtual que eu falei da molécula anteriormente. Se a gente pudesse fazer essa molécula na vida real para ver coisas pertinho, assim, sabe? Tipo, olhar cada detalhe, o que aquilo muda. Um estudo com essa molécula já foi feito, infelizmente foram testes em camundongos. 5 camundongos conseguiram ser curados de câncer, só que todos eles tiveram um problema com sangramento, enfim. A gente não pode fazer isso na UEA porque a gente não tem esse fundo, essa expansão de propriedade para fazer testes, não necessariamente em animais, mas poder sintetizar a molécula para poder ver o que ela tem de errado, o que pode dar certo. Acho que é isso. Interessante. Essa perspectiva, assim. Nossa, quando for de teste em camundongo, simulei aqui na minha cabeça. Pegando essa jogada, tem algum questionamento, Antônio? Quer falar a tua perspectiva também, não sei? Não, acho que a minha perspectiva eu ainda... Porque vai iniciar, eu ainda tô numa etapa de pesquisa bibliográfica. Eu ainda tô pesquisando muito sobre o assunto porque, pelo menos lá no laboratório, essa parte da extração da nanocelulose é a primeira vez que está sendo feito. Legal. Tipo, não necessariamente comigo, mas agora tem uma outra aluna de TCC que ela está fazendo também, só que da casca de cupuaçu. Aí eu ainda tô junto com ela tentando pegar o jeito, assim, porque o do Yuri é análise de dados, né, que tu usa. O meu eu vou fazer coisa lá no laboratório mesmo, então... Eu segui conselho de um professor nosso, que nós temos lá no curso, que ele falou que é melhor a gente, quando tiver pesquisado bem sobre o assunto, para não ficar fazendo
muita besteira no laboratório. Ainda tô numa fase de preparação. Ah, tranquilo. Mas aproveitando o gancho que o Yuri trouxe, as últimas respostas dele, você acha que tem algum apontamento que você gostaria de fazer? Não, acho que essa situação dos equipamentos do laboratório, eu acho que, pelo menos no laboratório lá de baixo, no Elum, que a gente fica, é uma situação meio de falta de verba das agências financiadoras em si. Porque, tipo, a gente tem lá o HPLC, que é um equipamento de cromatografia líquida, que ele tá parado, mas é porque a gente não tá fazendo nenhum projeto que precise dele agora. Então assim, a gente só pra não gente... tem... Assim, é muito caro manter ele o tempo todo. Não, eu entendo que tem inúmeros maquinários que variam N análises. Alguma com choque elétrico naquilo, alguma com que faz evaporar, faz todos os estados físicos, né? Mas assim, essa última máquina que você falou, ela faz o quê? Pra traduzir pra quem que não entende nada sobre. O HPLC, ele faz uma separação, ele faz... Como é que é, Guilherme? Ele faz separação e identificação? Não, identificação não. Consulta os universitários. Nossa, se o Sérgio me ouvisse falando de identificação aqui, ele ia me dar um ralho agora. Não se preocupem, tá? Estamos aqui pra aprender. O HPLC, ele separa misturas e... Separa misturas? Para que posteriormente a gente possa identificar qual composto é que está sendo usado ali. Tipo assim, água, óleo... Ele separa moléculas. Ele separa moléculas, mas ele não nos dá a identificação com certeza daquilo é. A gente consegue ter certeza de que não é alguma coisa. Entendi. Mas a gente não consegue dizer com certeza que é aquilo. Eu acho legal esse ponto que o Yuri trouxe do maquinário, né? Você está acentuando bem. Principalmente na perspectiva de projeto de extensão da UEA, né? Eu acho que a gente pode nunca levar isso com uma crítica direto à universidade, a gente tem que levar sempre isso em construção. Eu entendo que alguns laboratórios dependem de projetos de incentivo junto com empresas, programas de prioritários com a SUFRAMA, acredito. Mas assim, eu acho que para uma pesquisa de excelência, a gente tem um campo de possibilidades maior cada vez mais para resultados e projetos. É interessante não ver esse maquinário parado, né? Até para que todos os alunos e alunas tenham o provento de poder estar estudando, fazer suas análises. Imagina você estar lá apaixonado com o curso, tem uma ideia muito interessante, que é, sei lá, com o Spay Driver, né? Que foi uma das máquinas que o Brasil estava para mim direto. E ele tá lá quebrado, pô. Não posso usar. O Spray Driver tá funcionando agora. Tô dando um exemplo. É só um exemplo. Tá. Que bom que tá funcionando, mas sim, assim, vai que tu tem que depender, tem que ir em outra universidade, outro laboratório, tem que fazer um ofício pra ver acesso, às vezes nem tem, sabe? Então é interessante, é um ponto de atenção que tem que ser citado. É bom também ter tocado nesse assunto de ter que ir em outra universidade fazer, porque quando a gente está agora no ramo da iniciação, a gente percebe que os laboratórios da UEA em si, não só o ILUM, mas os laboratórios da UEA, eles têm muita parceria entre si. Legal. Então, sempre quando tem muito equipamento que a gente infelizmente não tem no nosso laboratório, mas não só da UEA, tá? Os alunos eles costumam ir em outros laboratórios, como troca de favor mesmo, mas realiza análise em outro laboratório e volta. Recentemente 2 alunos lá do ILUM foram para São João del Rei, lá em Minas Gerais, fazer análise de algumas amostras e voltaram, porque são equipamentos que nós não temos aqui no Amazonas. E tem o professor Schiavon, lá da São João del Rei, que trabalhou com o professor Ellen. Aí eles fizeram esse intercâmbio. Legal, que cria as conexões, aí dá pra ter essa experiência. Conhece outra universidade também. Mas voltando para a bola da vez do Yuri, eu acho legal que, voltando ao programa de iniciação científica e tudo que a gente falou até agora, é uma porta de entrada para uma experiência na universidade, e a gente pode considerar uma experiência profissional, né? Fazer pesquisa no Brasil, quer queira todas as dificuldades, quer queira todas as situações contras, é um trabalho, exige dedicação, exige horas, exige aprendizados. Provavelmente para sua análise você está utilizando programas, utilizando aplicações. Você mesmo citou um exemplo de uma. E é interessante porque dependendo do caminho que você vai tomar para sua carreira, isso pode derivar uma carreira acadêmica, mestrado, doutorado, seguir até, quem sabe, a docência. Você pode seguir no setor privado com pesquisa, ou pesquisa dentro da universidade mesmo, aqueles cargos e funções alocadas em laboratórios e tudo mais, e centros de pesquisa. E eu queria saber hoje,
tu tendo essa primeira experiência, né? Se não me engano, a tua primeira experiência está sendo o PAIC. O que você visualiza pro amanhã, pro Yuri de amanhã? Quero trabalhar em tal empresa, quero fazer outro projeto. O que isso está te abrindo de caminho para que outra pessoa de engenharia química entenda esse teu viés e ela possa pensar também, se planejar também? Certo. Então, o meu sonho, desde antes de entrar na universidade, sempre foi ser um docente, ser um professor. Legal. Porque eu acho que a base de tudo é a educação. Os docentes formam profissionais, os docentes formam tudo aquilo que a gente usa como base atualmente no nosso país, tá? Então, e tendo essa visão da iniciação científica, eu acho muito legal como o professor ele tem aquele conhecimento de instruir as outras pessoas. Então, eu quero ao máximo poder extrair todas as experiências que a professora me fornece, não somente ela, mas todo o laboratório, para poder passar isso adiante, sabe? Passar o conhecimento adiante e dar continuidade tanto às minhas pesquisas como pesquisas que venham até mim futuramente de algum aluno, algum outro projeto, e dar continuidade a isso. Só continuando o que o Antônio tinha falado anteriormente, tem uma plataforma atualmente que faz essa relação de maquinário, o nome dela é PNIP, e já usaram essa plataforma estudantes de Harvard, vieram até que usar umas máquinas de laboratório de um professor nosso da UEA, o professor Sérgio, que estava com mau funcionamento lá e a dele estava funcionando aqui. Então é muito interessante essa relação. Essa plataforma eu consigo saber a relação de maquinário que tem Sim. nas universidades? Você consegue saber, por exemplo, nessa universidade tem X maquinário. Se você for lá, eles podem te disponibilizar. E isso tu já sabia quando entrou ou tu aprendeu no PAIC? Eu aprendi no PAIC. Legal. Tanto que eu tive que colocar os maquinários do laboratório Willum, que é o laboratório do Antônio, lá nessa plataforma. Eu peguei as fotos, toda a descrição do maquinário e coloquei lá na plataforma. Tipo, tu cadastrou ela lá, para todo mundo ter acesso e ver. Nossa, isso é muito interessante. Eu acho que... E é uma coisa assim que nem todo mundo deve saber. Tu aprendeu dentro do PAIC. Então tu vê um diferencial aí, um aprendizado que... Como fazer pesquisa, entender onde estão esses maquinários para as análises e tudo mais. E isso é muito interessante e foi o PAIC que te demonstrou isso, né? Eu me lembro que lá na Escola Superior de Ciências Sociais, onde é Economia, Contabilidade, Administração, eu fui ver aquele tal de Procast. Não sei se vocês já viram. Teve um treinamento, acho que em todas as unidades, com a biblioteca e tal. E, nossa, aquela plataforma tem números periódicos de um monte de universidade, um monte de centro. Quando eu tava fazendo meu TCC, eu tirei muita referência dali, né? E eu acho que engrandece muito, porque, como o Antônio disse ainda há pouco, a gente, quando vai construir o artigo, né, vai fazer a pesquisa, a gente tem que ter referências bibliográficas. A gente não parte de um pressuposto zero. Na nossa cabeça a gente pode até partir, mas com certeza existem autores e autores que falaram de temas similares, às vezes sobre o mesmo... sei lá, a gente está falando de uma fruta, sobre aquela mesma fruta, mas com outro processo. Ou do mesmo remédio, só que com uma outra análise, um outro olhar. E aí a gente tem que montar isso, geralmente num documento online hoje em dia, né, e construir essa referência bibliográfica para a gente poder escrever o nosso. Fazendo as devidas citações, normas da BNT, tanto para quem ouve a gente que está no primeiro, segundo, terceiro ensino médio, a norma da BNT vai seguir pro resto da vida, né? Sim. Dependendo do caminho que você seguir dentro da universidade. E é interessante entender esse diálogo de autores para a gente poder chegar num consenso comum. E nesse sentido, até queria ouvir também um pouco do Antônio, como você acha esse relevante? Porque quando a gente fala de a produção de um artigo científico, às vezes muitas pessoas fazem, publicam, pegam o seu certificado de aulas complementares, mas esquece da relevância que, por exemplo, tem aquilo para o currículo Lattes, para discussão, às vezes para concorrer a um congresso. Eu acredito que vocês na engenharia química devem ter algum congresso nacional, internacional, e isso pode derivar para outras experiências, né, como um intercâmbio, às vezes ser reconhecido fora. A gente de economia vai ter agora o Congresso Brasileiro de Economia lá em São Luís do Maranhão. E sempre tem a abertura de chamada para resumos, papers, é premiado geralmente o trabalho de conclusão do curso. Então é legal vocês discutirem. Eu queria ouvir vocês falando das oportunidades, né? Que caminhos dá para levar. Acho que primeiro o Antônio e depois volta para o Yuri. Eu acho que essa situação, ela reflete muito da cultura da pesquisa de se compartilhar informação. Ninguém faz uma pesquisa 100% minha. Eu faço uma pesquisa, eu busco embasamento em outros autores e eu procuro uma nova roupagem, assim, uma nova vista daquele tema. Aí eu acho que essas premiações, assim, não só para currículo em si, mas para esse diálogo de pesquisadores, para a gente conseguir. Eu fiz a minha pesquisa, não deu o resultado que eu esperava, mas deu um resultado. A gente publica isso
E outra pessoa pode vir, esse resultado que não deu para isso, a pessoa pega, usa para outra coisa. Eu acho que é sempre interessante a gente estar fazendo, mesmo que dê errado, a gente entender o que aconteceu, tudo para conseguir explorar mais. Conseguir explorar mais e conseguir inovar cada vez mais. Com base nisso que vocês falaram, uma coisa que a minha professora faz, que eu acho simplesmente magnífico, é a fofoca científica. A gente abre um artigo, ela vê o nome só de quem escreveu do professor e ela fala, esse artigo vai ser assim, 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 porque esse é o jeito desse professor escrever. Já conhece. Eu abro o artigo, é exatamente as coisas que ela falou. Que ela falou, tipo, o artigo tá desse jeito, escrito de tal forma. Aí ela falou, esse professor aqui, ele já veio aqui na Amazônia, porque ele é meu amigo, e ele ficou com medo da floresta amazônica, eu tive que levar ele pro hospital porque ele tava com uma crise de pânico. E era o cara que escreveu o artigo que eu tô usando como base. Como assim vocês se conhecem, professora? Olha lá no Lattes dele. Aí tem programas de parceria. Aí ela fala, o currículo no Lattes de um pesquisador é o Instagram dele adulto. Então você consegue saber de tudo lá. Você consegue saber onde o cara tava, você consegue saber com quem ele escreveu, o que ele tá pesquisando. Então eu acho que isso é uma fonte de pesquisa, é uma fonte... Quando eu entrei no laboratório, eu descobri que tudo pode ser uma fonte de dados. Eu não tinha olhado para o currículo Lattes desse jeito, como ele está falando agora. O Instagram de adulto, da pesquisa científica. Realmente deu uma viradinha de chave aqui. Virada de chave. Quando eu entrei, eu descobri que tudo pode ser uma fonte de dados. Sabe aquela lista de chamada que você assina? A professora pegou, isso aqui pra mim é um tesouro, porque eu consigo ver que aluno é quem assinou pelo nome de quem, só pela forma da assinatura. Se alguém é destro, canhoto, ambidestro. Então, tipo, ela me ensinou que tudo pode ser uma fonte de informação. E o currículo Lattes é importante, a importância dele é simplesmente absurda. A professora Cláudia, ela foi convidada para o INDEC, que é o Web Diretório de Engenharia Química, se não me engano, isso, né? Ela foi convidada para ser presidente do INDEC e simplesmente por causa do currículo Lattes dela. Nossa, direto para a presidência. Ela não se candidatou nem nada, só convidaram ela porque ela tinha um currículo pertinente. Então, eu acho que é muito interessante a gente engrandecer cada vez mais o nosso currículo, tanto pelo que o Vinícius falou no último episódio, de se diferenciar em meio aos outros, entendeu? É uma coisa muito importante porque você tem aquela visibilidade maior. As pessoas entram em contato com você porque querem que você publique X artigo. Que, nossa, esse cara aí, ele pode ter especificação nesse artigo, vou mandar para ele minha ideia, para ele desenvolver e tal. Então, acho que é uma coisa muito legal essa conversa, essa relação entre pesquisadores. Legal. Eu lembrei agora que tu tocou naquele que tal sobre aproximar a ciência do mercado de trabalho. E acho que a gente pode começar uma discussão aqui da seguinte forma. É interessante, por exemplo, quando a gente está no processo científico de escrever o artigo, fazer as análises, chegar naquele resultado final para publicação em uma revista, publicar nos anais da universidade e tudo mais, que ele não morra ali. Eu acho muito interessante que tem pessoas que fazem o programa de iniciação científica como se fosse por fazer. Claro, isso não é uma realidade de toda a galera. Mas tem gente que faz, pegou o certificado, segue, vou fazer outra coisa, fazer um estágio. E eu acho que você pode se aproveitar desse acervo no seguinte quesito. Dependendo da tua análise, tu publicar no LinkedIn, seguir as empresas que tenham relação com aquele tipo de pesquisa, porque de repente você pode virar um alvo de atenção para elas e quem sabe um analista, júnior, pleno, sênior, às vezes ser contratado para fazer essa análise. Eu já conheci alguns colegas em Manaus de engenharia da computação, software, acho que até mecânica também, que tem alguns institutos, geralmente são institutos, né? Alguns conhecidos, outros não, que pegam essas referências científicas e contratam para dentro desses institutos para fazer as análises. Sim. E às vezes essa análise se torna um produto e vende para o Polo Industrial de Manaus, vende para alguma empresa de fora do estado. Então, eu acho que é legal pegar como é que eu posso dizer? Esse brainstorm, essas ideias, para a gente poder dar outros caminhos para a pesquisa científica. Às vezes a gente está aprendendo, fazendo um processo dentro da universidade que ele pode ser extremamente valioso para um empresário, para um diretor de algum projeto, e N posições diferentes do mercado de trabalho. Então, acho que a gente tem que saber, além do currículo Lattes, redirecionar isso no currículo, redirecionar isso no LinkedIn e como comunicar a pesquisa científica. Porque, às vezes, a gente está num linguajar tão específico, acostumado dentro de laboratório, com o professor e tudo mais, que, às vezes, para uma visão estratégica de mercado, a gente tem que mudar alguns termos para poder gerar essa democratização e, às vezes, alguém compreendendo diferente chama a atenção. Opa, quero falar com o Yuri, opa, quero falar com o Antônio, bora fazer isso aqui, bora desenvolver isso, ver em como é que isso dá. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, na minha trajetória acadêmica, eu cheguei a fazer brevemente alguns artigos, cheguei a discutir muito, eu gosto de discutir bastante sobre questões, discussão científica.
E eu tive um determinado momento que eu pude trabalhar no setor público, né? Eu tive passagem tanto na prefeitura quanto no governo. E uma questão que eu tinha muito na universidade era como entender processos de licitações e contratos públicos, né? Existem leis, previsões e tudo mais. Sim. E às vezes a gente que vê como espectador, como cidadão, fica muito inconformado que a gestão pública, às vezes, aqui e acolá, gasta muito. Sei lá, gasta muito para comprar café, gasta muito para comprar açúcar e faz licitações milionárias. E por trás de todo esse viés, existem princípios econômicos, existem regras, leis, princípios jurídicos, contábeis, que eu não fazia ideia. E que tem artigos sobre isso para explicar aquele embasamento do porquê que é comprado tanto naquele valor X mais alto para evitar mini processos e contratos que a longo prazo poderiam ser mais caros, entendem? E isso falando da minha perspectiva de área, mas eu entendo que na engenharia química posso ter um caminho gigantesco por trás também. Hoje a gente está falando cada vez mais de conceitos modernos. Por exemplo, a gente está falando do estado do Amazonas, de Manaus. Manaus é uma cidade que depende do polo industrial de Manaus mediante os incentivos da Zona Franca de Manaus, e a SUFRAMA, a Superintendência, coordena tudo isso. E a discussão que todo ano aparece, seja para mim, seja para o Yuri, seja para o Antônio, para todo mundo que está escutando qual vai ser a nova matriz econômica quando a Zona Franca acabar. Não que a Zona Franca seja um grande problema, mas nós temos uma grande dependência, nosso interior vive de uma certa necessidade e repasses de fundos da União e do governo federal, e a gente, falando só de engenharia química, está falando de tantas possibilidades. Eu, por exemplo, sou um entusiasta da bioeconomia. O Yuri pode ser um entusiasta da indústria 4.0. O Antônio pode ser um entusiasta já de outros setores, de fertilizantes, de mudanças climáticas, carbono e por aí em diante. Então, assim, pensando num amanhã, a gente está falando de pesquisa científica, mas voltado para um amanhã, para um desenvolvimento. Eu queria ver, Yuri, nas tuas possibilidades, o que tu acha que hoje, dentro da pesquisa científica, a gente pode desenvolver para mudar essa realidade, para estar gerando negócio, para estar mudando esse desenvolvimento? Principalmente na tua área mesmo, tu pode dialogar no que tu está fazendo, e o Antônio também na perspectiva dele. Não necessariamente sobre o PAIC, mas na sua visão geral. E aí eu volto com a minha visão também. Acho que o importante é entender o tamanho da sua pesquisa, sabe? É entender aquilo que você está fazendo. Por exemplo, minha pesquisa sobre o fármaco lá e tal. Imagina só, nosso laboratório patentia aquilo, transforma em um remédio real e a gente vende para a indústria grande. Um projeto de iniciação científica que se começou na Universidade do Estado do Amazonas virou um remédio revolucionário atualmente, nos dias atuais. Ou, por exemplo, uma pesquisa que uma amiga minha tinha feito sobre uma planta que gerava óleos essenciais para a produção de cosméticos. A pesquisa era sobre em que período e em que local tal planta produzia mais. Então foram coletadas essa planta em diversos locais para ver, aqui ela produz mais óleo, aqui ela produz menos óleo, e criar uma atmosfera artificial para obter a maior produção de óleo e obter a maior produção de cosméticos. Então, uma pesquisa científica, ela tem uma grandiosidade muito grande que poucas pessoas entendem e enxergam isso. E a partir do momento que você saca, que você vira aquela chave do que você pode fazer muito com aquilo que você anda escrevendo, um mar todo de possibilidades se abre para você. Você pode usar a sua pesquisa científica para dar caminho para o seu TCC, para o seu processo de doutorado. Você pode usar aquilo como embasamento para desenvolver para uma coisa maior. Então, eu acho que isso é uma coisa que precisa muito mais de uma conscientização das pessoas que fazem do tamanho, da importância. Eu compartilho o meu pensamento, assim. E eu ainda incluo sobre justamente valorizar cada pesquisa, porque exatamente como o Yuri falou mais cedo, tudo é dado. Tudo são dados que a gente pode usar para alguma coisa. Então, eu acho que é justamente pegar e tudo que for obtido, a gente pegar e ver como a gente pode implementar aquilo de alguma forma. Como a gente pode usar aquilo para... Mesmo que não foi útil para aquela pesquisa, mas como a gente pode usar aquilo para pesquisar, para ir mais para frente e contribuir cada vez mais. Porque pode ser que eu não tive esse insight, mas outra pessoa vá ter. Então, eu bato muito nessa tecla ainda da colaboração, da pesquisa como colaboração para que uma pessoa não conseguiu ter esse insight que ele está falando. Uma pessoa não conseguiu levar para o doutorado, mas ele outra pessoa pegou aquilo e conseguiu levar para frente. Legal. A gente desenvolveu um diálogo interessante, uma discussão, falamos de várias etapas, mas indo um pouco de direcionamento desse diálogo para o final, eu queria ouvir já da perspectiva do Yuri, o que hoje eu preciso para fazer um projeto de iniciação científica?
vindo da tua perspectiva, né, que tua primeira experiência, que documentos eu preciso, quanto é que tá a bolsa hoje na realidade da UEA, pra galera saber, entender como é, que também tem que ter esse incentivo monetário, mas você também pode ser voluntário. Fala essas informações, essas curiosidades que tu lembrar logo de cara, e eu queria saber o que tu pensa já em fazer na próxima etapa dentro da UEA, se tu quer extensão, se tu quer estagiar, o que tu já tá visualizando. Certo, então, primeiramente você precisa de vontade. E você não pode desistir nunca. Eu, quando entrei na UEA, eu era um aluno de 17 anos, eu caí de paraquedas, saí do ensino médio no segundo ano, e eu estava totalmente perdido no universo novo que era a universidade. Só que eu tinha vontade de aprender, eu tinha vontade de mostrar o meu valor e mostrar quem eu sou. Então, isso foi a primeira coisa que eu imagino que tenha me destacado, sabe? Então, vontade é o primeiro. Mas, de documentos em si, primeiramente, para você ser um bolsista e voluntário, você precisa de um coeficiente maior que 6. Isso está no edital para você submeter sua bolsa. Depois disso tem a conta bancária, dependendo da agência financiadora, você precisa de uma conta bancária em determinado banco. Uhum. Também o seu histórico escolar, histórico universitário, enfim. Comprovante de matrícula, RG, CPF. Precisa assinar o termo de compromisso, que você não tem nenhuma outra bolsa também. Porque é uma dedicação exclusiva, né? A gente tem que lembrar disso também. Tem o termo de ciência também, de que aquilo não vai interferir mais, tipo... Você não pode ter uma dedicação 100% para o... Não vai interferir nos estudos, né? Na formação universitária. Porque além de estar no projeto de iniciação científica, você está em um processo de graduação. Você não pode a pesquisa é um dos pilares da universidade. Não pode focar tanto na pesquisa e esquecer o curso. Sim, exatamente. E para o futuro, eu planejo continuar com o meu projeto de pesquisa, pelo menos uns 3 anos ainda no projeto de iniciação científica. Mas, além disso, atualmente eu também faço outras coisas. Como centro acadêmico, eu também faço parte de um outro projeto de extensão, que é o Baja UEA, Legal. Que a gente constrói carro. Eu também faço parte da Atlética da Escola Superior de Tecnologia, que é a Olimpianos. E é isso. Eu pretendo sempre conseguir levar o meu conhecimento adiante e fazer com que a UEA e o estado do Amazonas se mostre cada vez mais com o que a gente pode, entendeu? Legal. Vem um brilhantismo nessa fala, né? Mas eu achei interessante que o próximo episódio tem que ser gestão de tempo, né? Porque é atlética, centro acadêmico, é PAIC, vai... E eu ainda namoro, cara. Eu não sei como eu consigo fazer isso. O episódio anterior também era estágio, faculdade, centro acadêmico também. Estamos precisando. Por quê? É porque você tá falando de iniciação científica, né? Tem que... Renan, pelo amor de Deus, veja esse momento. Vou falar pra ele. Aproveitando a deixa da fala do Yuri, tivemos uma interrupção do nosso co-diretor aqui, o Guilherme. Eu queria compreender agora... Vamos tentar fazer um casamento de assunto com o centro acadêmico, né? Que você é o vice-presidente. Certo. A gente teve recentemente com o nosso querido Vinícius, que é o presidente do CAEC, acho que é assim que fala, né? Centro Acadêmico de Engenharia Química. Eu queria saber... Eu não vou perguntar diretamente da gestão, que eu acho que a gente pode ter um outro episódio só dedicado a isso. Mas eu queria entender hoje quais as iniciativas de como comunicar o programa de iniciação científica. Como é que eu que estou entrando no curso de Engenharia Química, como é que o CAEC está conseguindo divulgar isso e tal? Porque talvez a UEA não tenha uma comunicação tão ampla e o centro acadêmico tem que ser incisivo para trazer essa galera, né? Correto. Então, eu queria saber as iniciativas que vocês têm planejado, se vocês divulgam o edital nos grupos de turmas... Fala aí, fica à vontade aí pra falar. Isso daí eu acho que eu queria... Talvez até recomendar esse episódio pra quem é calouro. Queria até iniciar essa discussão porque é um trabalho que a gente... Eu sou o antigo vice-presidente do CAEC. Olha atualmente essa, eu não sabia. Atualmente eu sou tesoureiro. Mas é um negócio que a gente, na antiga gestão, a gente já tinha começado. Até tanto que foi assim que o Yuri... Eu não sei se foi exatamente assim, mas a gente falou dessa possibilidade de ter esse contato maior com o calouro. Antigamente, o centro acadêmico não tinha tanta proximidade com o calouro que acabou de entrar na faculdade. Então, era muito comum o calouro entrar na universidade e se perder. Se perder de não saber o que o curso oferecia, de não saber que professores procurar. E a gente fica refém da evasão. Que aí a moça pode desistir logo de cara. Então a gente, como centro acadêmico, a gente planejou, desde do ingresso deles na faculdade,
a gente fez apresentação, a gente apresentou os laboratórios da faculdade, o professor Clyron também, que era o professor de introdução à engenharia deles, levou todos os professores, todos os docentes do curso para apresentar as linhas de pesquisa para eles, e acho que o Yuri pode implementar do que o Kayak está fazendo atualmente também. Exatamente isso. O Kayak ele tem um papel muito importante para a vida tanto dos calouros quanto das pessoas que atualmente já estão no curso, porque é como se a gente pudesse mostrar um horizonte que eles ainda não conhecem. Ou eles conheçam, mas não saibam o que é, sabe? Então, eu como vice-presidente já cheguei com meus calouros e falei, não esqueçam que vocês podem fazer todos esses projetos. Na nossa apresentação do Kayak, eu falei, gente, eu sou também participante de projeto de iniciação científica. Quando eu falo isso, que eu sou um participante de projeto de iniciação científica, no terceiro período, os calouros ficam, como assim? Como que ele já está ganhando bolsa no terceiro período? Eu posso entrar no primeiro período? Sabe? Porque é uma coisa que eles não imaginavam. Eu falo, não, você pode entrar, você pode ir lá no laboratório, falar com o professor. Aí eles, caramba, tal, que coisa nova. Então, a gente tem esse papel, a gente tem essa iniciativa de falar com eles sobre, entendeu? A gente manda os editais nos grupos. Atualmente eu tenho tentado dar muito mais destaque na questão do Instagram. Tanto que na antiga chapa do Centro Acadêmico de Engenharia Química eu era secretário. E eu gravei um vídeo mais para trazer a atenção do pessoal sobre Fullmetal Alchemist, um anime. Sim. Então, eu gravei um vídeo totalmente falando curiosidades e a relação daquele anime com a química. Legal. Mas é para trazer o pessoal para cá, entendeu? Pra falar, o Kayak tá aqui para vocês. A gente criar essa ligação, né? O Kayak não é só um nome. A gente tá aqui para ajudar vocês, então a gente mostra para vocês um mundo, sabe? A gente consegue mandar para vocês como que vocês podem participar de projetos de iniciação científica, como vocês podem participar de projetos de extensão. Então esse é o nossa ideia atualmente. Sempre movimentar as redes sociais, falando com os calouros, falando com as pessoas que já estão no curso, mandando os processos seletivos nos grupos de WhatsApp, divulgando também no Instagram. Então eu acho que o Centro Acadêmico tem um grande papel nisso, essa comunicação. Eu acho legal ouvindo vocês dois. Ele foi vice também, tu foi vice. Eu fui vice do meu centro acadêmico também. Então todo mundo está familiarizado nessa cargo de vice-liderança, né? Vamos dizer assim. Mas bacana, são ações totalmente pertinentes. Eu acredito que tem que se dar uma ênfase para essa pessoa que está entrando na universidade. E é um negócio assim que depois da pandemia, principalmente, a gente teve que frisar muito isso, porque, querendo ou não, criou uma lacuna, assim. Não, provavelmente deve ter discente lá que vocês nunca nem viram. Deve ser só uma tela de Google Meet. Quem entrou em 2019, assim, teve ainda uma experiência na universidade, tudo, teve essa inserção. Mas e quem entrou em 2020, que foi o caso do Vinícius, já entrou, mas e parou. Vinícius do episódio anterior, só pra lembrar. Isso. Aí, o meu caso, eu entrei em 2021. Aí eu já entrei no meio pro final da pandemia, assim, aí o pessoal ia meio assim... Muita gente... teve gente da minha turma que eu conheci, no terceiro período da faculdade. No primeiro período era um nome. Que nem falta de perfil tinha. Não é todo mundo que vai abrir a câmera também, né? Então, o Centro Acadêmico ele teve muito esse papel de trazer de volta esses alunos pro curso. E minha turma foi a primeira turma depois da pandemia, né? Pós-pandemia. Então, a gente sempre foi muito empolgado. Então, a gente via que os veteranos era aquele pessoal meio morto, que a energia saiu do corpo. Era uma galera meio distante uma da outra, assim. Teve um dia, acho que era a primeira semana de aula, eu cheguei na mesa dos calouros, vamos fazer um bota-fora de química. Aí a pessoa olhou pra mim, mano, a gente faz engenharia, sabe? O que impede? O que impede? Qual é o nome? Vocês têm um nome pra festa de vocês? Ainda não. Tem que ser um nome assim, meio... Um cartel aí. Eu cheguei pra eles e tô falando, não, porque foi nesse dia que eu virei assim, cara, eu vou abrir uma chapa. Eu vou fazer uma chapa do Kayak e eu vou chamar quem eu confio pra fazer chapa junto comigo. Cheguei com o Vinícius, do episódio anterior, foi o veterano que me adotou. Ele me conduziu na faculdade e ele virou o meu melhor amigo. Eu cheguei com ele, mano, vamos fazer isso aqui. Beleza. A gente abriu, a gente vai movimentar. A gente vai trazer aquela energia vital que foi perdida na pandemia de volta e a gente vai mostrar para as pessoas que a universidade não é só sofrimento. Já mostrar que a universidade também tem a diversão nos laboratórios, a diversão no dia a dia. Assim. É isso. Não, pegando isso que tu falou, acho que o Kayak tem que fazer próxima turma de calouros, faz uma feira logo, pega aquele auditório da Este, bora lotar. Acho que até quem é de outra engenharia vai se interessar mais por engenharia química, falando assim. Mas, gente, a gente falou sobre o programa de iniciação científica. Acho que a gente pode seguir para o nosso diálogo de encerramento. Queria agradecer mais uma vez a presença do Yuri, agradecer a nossa grande dupla aqui, o Antônio, que está desde o início do projeto de extensão. É muito bom trazer essa discussão. Espero que os nossos colegas de engenharia química, de outras engenharias, de fora da UEA também possam ouvir esse podcast, assistir.
para democratizar conhecimento, para chamar a atenção dessa galera. Recomendo aos calouros, o CAEC também. Sim. A gente vai ter uma foto oficial pra fazer essa parceria aí, do Antônio apertando a mão do presidente do vice. É bom que ele tá com a camisa do curso já. Não, tá perfeito já. Então, assim, eu queria te convidar, Yuri, a fazer uma fala final. E aí a gente passa pra mim, pro meu xará Antônio, pra gente dar o nosso discurso também. Tranquilo. Eu acho que a minha fala final é que é muito importante essa visibilidade, sabe? Eu acho muito importante a gente divulgar cada vez mais os projetos que a gente pode ter na universidade. É muito importante tudo isso. E eu me sinto muito honrado de participar. É realmente uma honra. Obrigado pelo convite, Antônio. É 1 e o 2, né? 1 e o 2. E todos aqueles que assistam aqui, compartilhem, sigam, vejam os próximos episódios e é isso. É muito orgulho ver que o Amazonas cresce cada vez mais em todas as suas vertentes. Maravilha. Meu querido Antônio. Queria agradecer o Yuri por ter vindo, ter aceitado esse convite assim e desejar sucesso aí nessa caminhada de iniciação, né? Cada vez mais a gente tem que ir aprofundando. Com certeza. Bom, eu queria agradecer, dizer que esse é mais uma etapa, mais um episódio do nosso projeto de extensão. Acredito que a gente ainda grave mais 1 ou 2, para fechar um elo de 5, 6, talvez, para entregar esse relatório todo bonitinho e tudo mais. Para você que não segue nas nossas redes sociais, a gente tem Instagram, tem TikTok, estamos no YouTube, estamos no Spotify, demais redes disponíveis. Acompanha a gente lá, a gente tem mais de 8 episódios. Aí falando um pouco sobre histórias acadêmicas, frustrações, perspectivas de outras áreas também. E para você que tem interesse em ser entrevistado ou entrevistado ao Torocast, a gente sempre está disponível a fazer diálogo. Sim. A gente quer ouvir inúmeras histórias. Eu acho que o que movimenta a humanidade é ouvir a história de alguém, se inspirar, ouvir frustrações, saber que passei por isso também. E eu acho que o diálogo de hoje marcou muito em viver a universidade, né? Assim como o anterior foi o mercado de trabalho, a gente está falando de ciência. A ciência também tem essa prioridade, esse desempenho, essa dedicação que exige cada vez mais no mundo cada vez mais dinâmico, com diversos problemas para se resolver e se discutir. Eu acho que essa reflexão que fica, viva a universidade. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima.